Homeopatia, o organão da arte curar de Samuel Hahnemann. A gente está estudando o organão comentado. Estamos na 39ª parte da introdução. A introdução foi dividida em 44 partes para facilitar nosso estudo, já que ela é muito grande. Não tem como nós fazermos um estudo de toda a introdução de uma forma direta, que ficaria extremamente cansativo. Então a gente coloca em playlist, todas estão em playlist, e você consegue acessar as playlists colocando Gelson, Organon, Introdução, PL. Aí você vai ter a playlist da introdução. Tem a introdução 1, 2 e 3, e a introdução com a playlist 1, 2 e 3 e a playlist todos, que vão estar todos juntos ali, facilitando o seu estudo, facilitando o meio de você gerenciar como que você vai assistir ao estudo, um estudo simples, mas importante, para que a gente possa conhecer um pouco mais da homeopatia. A cura pode ser esperada através da reserva do princípio vital ainda presente no doente, quando conduzido à sua atividade normal por um remédio adequado, mas sem ser por meio de um esgotamento artificial do corpo. E isso aqui é extremamente importante. Quando ele fala que nós temos que observar a reserva do princípio vital ainda presente no corpo, é fundamental que a gente entenda isso, porque quando a gente está falando em tratamento homeopático, esse princípio vital, essa energia vital, ela tem que estar ainda presente, ela tem que estar ainda bem ativa, e a pessoa tem uma boa reserva para que ela consiga reagir ao tratamento. Embora uma pessoa às vezes bem debilitada, ela vai reagir bem, vai prolongar um pouco mais a sua vida, porque a homeopatia ela ajuda, ela fortalece esse princípio vital. Ela repõe alguma energia psíquica para a pessoa, fazendo com que a pessoa tenha melhores condições de agir, de interagir e de sobreviver. Temos muitas histórias interessantes. E agora, se o corpo é esgotado artificialmente por remédio errado ou inapropriado, aí as coisas ficam mais complicadas. No entanto, a antiga escola, ao lidar com as doenças crônicas, além de penetrar no sofredor com meios altamente martirizantes, esgota forças e humores, abreviando a vida. Poderá ela salvar arruinando? Poderá ela merecer outro nome além da falta de arte ou arte negativa? Então, quando a gente vai por esse princípio da gente observar como que a homeopatia vai agir, como que ela vai interagir com a pessoa, então nós precisamos entender esses processos de adoecimento, esse processo de cura, esse processo de refazimento da pessoa, para que todos nós possamos recuperar a saúde. Então não podemos desvitalizar, temos que revitalizar. E nas doenças crônicas precisa de se entender outras filosofias que tem dentro do organon, principalmente a drenagem. Sem drenagem não se trata doença crônica, ou ela vai ser reincidivante, conforme o Hahnemann deixa claro para a gente no parágrafo 206. Ela atua lege artris, da maneira mais oposta possível, fazendo, quase poderia parecer intencionalmente, isto é, o contrário do que ela deveria fazer. Poder-se-ia louvá-la? Poder-se-ia tolerá-la por mais tempo? E aí ele coloca a segunda lei da arte. A lei da arte que o Hahnemann fala é você ter aquele tino de achar o simílimo da pessoa, aquele tino de indicar um remédio e fazer uma grande transformação na saúde da pessoa, na vida da pessoa. Então, a homeopatia sempre prima por um remédio único, por um remédio para atingir aqueles pontos principais e vai restabelecer a saúde da pessoa desta forma. Recentemente, ela se superou perfeitamente na crueldade contra seus irmãos doentes e na inconveniência de suas ações, como deve admitir todo observador imparcial, e como o confessaram publicamente até mesmo os médicos de sua própria escola, despertados por suas consciências como Kruger Hansen. Aí ele está fazendo mais uma crítica que ele sempre faz aos seus conterrâneos, aos seus contemporâneos daquela época, das ações que eles faziam e conforme ele diz aqui, a crueldade que eles agiam com as pessoas, com tratamentos inapropriados, com tratamentos
experimentais e totalmente empíricos, segundo a opinião de Hahnemann naquela época. Já era bem tempo para o sábio e benévolo Criador e conservador dos homens colocar um termo a tais horrores, ordenando o término de tais torturas, fazendo surgir uma arte de curar que fosse o contrário de tudo isso. Então, o Criador e conservador dos homens, Deus, ele começa então mostrando para a gente a sua fé em Deus, uma pessoa de muita fé em Deus, mostrando que Deus, por grande misericórdia da humanidade, oferece aos seres humanos um meio de se tratar de uma forma mais ampla possível, de uma forma mais compatível com as nossas necessidades de termos mais saúde, de termos mais condições de vivermos bem conosco mesmo, de vivermos bem e termos melhor saúde. Sem o desperdício de humores vitais e forças através de vômitos constantes purgativos, banhos quentes, sudoríficos, salivantes ou excessiva perda de sangue vital e, igualmente, sem uma penalização e o debilitamento através de meios dolorosos. Então, aqui ele mostra como que era tratado as pessoas doentes, com o tipo de remédio que se dava, aquilo que era causado na pessoa, as suas debilitações, e ele vai fazendo a crítica. Sem a agressão impertinente e constante de medicamentos equivocados, por eles desconhecidos em seus efeitos, ao invés de curar a doença do sofredor, acrescentando-lhe uma nova doença crônica, estendendo-a até a incurabilidade. Então, todo o tratamento usado nas doenças crônicas, principalmente, fazia a pessoa sofrer ainda mais, ficar ainda mais debilitada e criar uma incurabilidade. Lembrando que respeitamos todas as outras terapias naturais, mas a única que trata as doenças crônicas é a homeopatia. Então, qualquer doença crônica, ela vai ser tratada, vai ser curada, usando somente se você usar corretamente a homeopatia. Em resumo, sem conduzir o doente ao caminho que leva à morte, sem colocar, mesmo através de paliativos violentos, como diz o velho e caro ditado, contrária contraris curentur, o arado na frente dos bois, como o faz negligentemente impiedoso. Como o faz o negligente impiedoso. Então, não tem jeito de você inverter. É similibus curantur, e aqui está contrária contraris curantur. Então, para curar, você tem que ir pela semelhança e não pelo contrário. Esse é o princípio da homeopatia, e lógico, tudo que era contra isso, o Hahnemann fazia suas devidas críticas, e ele mostra a sua opinião, às vezes até um pouco apimentada a respeito das pessoas que agiam assim. Uma arte de curar que, ao contrário, poupa o mais possível as forças do doente, aliviando-o de maneira suave por meio de medicamentos menos numerosos, simples, examinados com cuidado e escolhidos segundo os seus efeitos comprovados, ministrados em doses mínimas segundo a lei da cura natural, similibus curantur, levando-os rapidamente e, de modo duradouro, à cura e à saúde. Já era bem tempo que ele fizesse com que a homeopatia fosse descoberta. E então, lembrando que Deus, na sua infinita misericórdia para com os homens, oferece-nos a homeopatia como uma forma de aliviar nossas dores, aliviar nossos sofrimentos. Então, ao procurarmos nos tratar, ao procurarmos entender os mecanismos que nos adoecem, os mecanismos que nos curam, nós precisamos então trabalhar para recuperar a nossa saúde. Nós precisamos de trabalhar para entender como que a homeopatia funciona, de que forma nós vamos nos tratar, para obtermos os melhores resultados, para obtermos as melhores condições de termos mais saúde, de termos mais qualidade de vida. Através da observação, da reflexão e da experiência, descobri que, ao contrário da velha alopatia, a verdadeira, certa e melhor cura se encontra na proposição. Então, o Hahnemann foi fazendo suas pesquisas, parou de medicar como ele medicava como os outros, com os remédios químicos, ficou só observando, traduzindo livros, e ele então descobre que para tratar tinha que ter aquela substância tinha que provocar um efeito semelhante na pessoa. E a partir disso, ele cria então essa proposição. Escolha para cada caso mórbido um medicamento que possa produzir por si mesmo uma afecção semelhante àquela que ele deve combater, a fim de obter uma cura suave, rápida, certa e duradoura. Então, temos que escolher um remédio
que seja capaz de produzir a mesma doença que você quer curar. Então, se o remédio for capaz de fazer isso, diluído e dinamizado, ele vai trazer a recuperação da saúde da pessoa. Da mesma forma, se uma pessoa se intoxica por muito tempo com uma determinada substância, essa mesma substância diluída e dinamizada vai curar o mal que ela mesma causou em nível químico e nível tóxico. É importante nós entendermos isso, que esse é o fundamento básico do tratamento homeopático. No tratamento homeopático, visamos o restabelecimento da saúde como um todo, e para isso, empregamos remédios diluídos e dinamizados que atingem a causa presente nos corpos sutis. Ora, tratando a causa, desaparece-se o efeito e ocorre a cura. Então, é necessário que nós procuremos entender que devemos indicar um remédio segundo os princípios estabelecidos por Hahnemann, segundo a similitude dos sintomas mentais e emocionais com aqueles que a pessoa apresenta naquele adoecimento que ele está sentindo. Não adianta a pessoa estar sentindo uma dor de cabeça e querer um remédio para a dor de cabeça. O que nos importa é o conjunto de sintomas mentais e emocionais que ela está sentindo para que o remédio seja indicado compatível com aquela dor de cabeça, que é diferente das outras dores de cabeça. Porque aquela pessoa tem um conjunto de sintomas mentais e emocionais que estão produzindo aquela dor de cabeça. Então, outra pessoa que tiver com a dor de cabeça parecida, mas não tão igual, com sintomas diferentes, vai ser tratado por outro tipo de remédio. Logicamente que hoje existe um número enorme de pessoas com doençamentos parecidos que vão ser tratados com o mesmo remédio, mas isso não é regra, normalmente são exceções. Para atingirmos este fim, indicamos os remédios de acordo com a semelhança dos sintomas do adoecimento com os sintomas do remédio, similia similibus curantur. Até então, ninguém ensinou este caminho homeopático de cura. Ninguém o executou. Mas se a verdade repousa unicamente em tal procedimento, como poder-se-á constatar, então é compreensível que ela tenha deixado de ser reconhecida através dos séculos, deixando-se, porém, revelar seus palpáveis indícios em todas as épocas. Então, todo momento tinha alguém que percebia um pouco daquelas possibilidades, mas apenas o Hahnemann colocou no papel, mostrou na prática como que isso deveria ser feito e foi ao longo da sua vida aperfeiçoando. Foi praticamente 30 anos que ele passou aperfeiçoando aquilo que ele tinha descoberto, que ele tinha inventado. E até hoje pessoas pegam a ideia da homeopatia e utilizam com outros aspectos, com outras possibilidades diferentes. Ademais, é sempre bom repetir: inteligência, ciência, misericórdia, intuição e fé. Eis a característica de um verdadeiro gênio, e Hahnemann o foi. Teve a inteligência de perceber que estava no caminho errado, teve a ciência de descobrir o caminho certo, teve a misericórdia daqueles que sofriam, teve a intuição do aperfeiçoamento da técnica e a fé de que ele ia chegar ao resultado final, principalmente quando ele deparou com as doenças crônicas, que ele entendeu que tinha que tratar a psora e as doenças venéreas para que a gente obtivesse a cura das doenças crônicas. Então, doença crônica tem sarna e doença venérea. Sem tratá-las, não se resolve o problema da doença crônica. 30. Pois a verdade tem a mesma eterna origem, a sábia e bondosa divindade. Os homens podem, por muito tempo, ficarem desatentos a isso, mas até o momento em que, cumpridos os decretos da providência, seus raios deverão penetrar inevitavelmente a névoa dos preconceitos, como a aurora, e, no dia seguinte, a fim de iluminar a humanidade. Todos vivem passando por determinadas situações, todos nós passamos pelas mais variadas situações, e todos nós, então, temos que aprender, que temos que aperfeiçoar as nossas técnicas, o nosso trabalho. Tudo aquilo que nós fazemos tem sempre que ser aperfeiçoado. Então, a partir desse momento, nós vamos adquirindo mais possibilidades de construir, de fazer algo melhor, de fazer algo bom. Hahnemann conseguiu aliar uma enorme compaixão pelos que sofrem à utilização da sua intuição sublime e de sua fé e respeito a Deus de forma tão expressiva que sua contribuição para a ciência da saúde é insubstituível e ainda incompreendida pela maioria. Então ele deu um salto tão grande no entendimento dos adoecimentos em sua época, que até hoje ele é pouco compreendido, até mesmo por muitos homeopatas. Hahnemann é um gênio. Hahnemann
foi uma pessoa que veio à Terra cumprir uma missão extremamente importante. E como a maioria das pessoas ainda não sintonizam com a luz, tentam ofuscá-lo, tentam esconder Hahnemann, mas a luz não se pode esconder, a luz está sempre iluminando os caminhos e as consciências. Ele conseguiu aprender, entender e perceber um conjunto de regras e conhecimentos adquiridos pelo estudo e meditação sobre o assunto, que predispôs aprender e ensinar, transcendendo em muito a sua época. Como explicamos, até hoje, muitas pessoas não conseguem entender e compreender Hahnemann em toda a sua expressão, em todas as suas possibilidades. E quando conseguimos aliar o conhecimento à prática com responsabilidade social e amor ao semelhante e ao nosso meio ambiente, produzimos maravilhas com as bênçãos do mais alto. Portanto, temos nele o exemplo de quem soube usar a inteligência com amor e fé, e isso é sabedoria. Então, a gente vai aqui sempre declamar elogios e mais elogios a Hahnemann, porque um ser genial, com a percepção genial, trouxe para nós algo também genial, que é a homeopatia, essa ciência maravilhosa que nos dá a oportunidade de aperfeiçoarmos-nos cada vez mais e de cuidarmos não só da nossa saúde, como daqueles que nos rodeiam, de uma forma simples, fácil e muito eficaz e duradoura. Hahnemann foi capaz de deduzir de seus estudos uma nova ciência e intuitivamente desenvolvê-la. E, com o senso de observação aprimorado pela sua consciência de responsabilidade e compaixão pelos que sofrem, pôde perceber os efeitos dos remédios energéticos e entender quanto estava ocorrendo a cura e quanto estava ocorrendo agravamento para tomar uma atitude mais apropriada. Então, ele conseguiu entender esses mecanismos de cura e adoecimento. Mais tarde, Constantin Hering estabeleceu as leis de cura, que facilitou o entendimento para os homeopatas se o remédio está coerente ou não. Então, você toma um remédio para bronquite e está saindo catarro, você tem que ver um conjunto de fatores que vai indicar se você está melhorando ou se você está piorando. Esses fatores são mentais e emocionais, obviamente. Mas é importante entendermos que para curar uma bronquite, uma sinusite, uma infecção de garganta, você tem que tirar aqueles catarros que estão lá te incomodando. Logicamente que no primeiro momento você vai ter que ter um alívio muito grande. E no decorrer do tratamento você vai ter suas desintoxicações para chegar à melhoria que você precisa. Dedicou a sua vida à causa dessa nova ciência e da vida e a melhoria das condições de vida da humanidade, recebendo a perseguição e o desprezo de muitos, mas, assim como ele, os heróis que o seguiram receberam a recompensa e a gratidão na terra e as honras do céu, aos que agem no bem por amor à humanidade. Então, logicamente, que ali um grupo de espíritos que estavam reencarnados junto com ele, trabalharam assiduamente, principalmente Constantin Hering, que foi aconselhado a ir embora da Inglaterra para os Estados Unidos, onde ele foi um grande impulsionador do movimento homeopático nos Estados Unidos. E esse grupo de espíritos foram impulsionadores da homeopatia, assim como vários outros vieram para o Brasil trazer a homeopatia, desenvolver a homeopatia. E com isso, logicamente, teve aqueles que os perseguiram, mas tem milhares que os agradecem, que são gratos a eles. É o que acontece em todas as épocas. Os doentes que realmente foram curados, rápida e duradoura e seguramente, graças a um medicamento e sem ser graças a alguns acontecimentos favoráveis ao término do curso natural da doença aguda ou porque o corpo, afinal, conseguiu recuperar gradativamente das suas forças durante um tratamento alopático ou antagônico, pois a cura direta é muito diferente da cura por via indireta. Tais doentes apenas foram curados, apesar do desconhecimento do médico, através de um meio medicamentoso homeopático que possuía o poder de produzir, por si mesmo, um estado mórbido semelhante. Então, quando você vai tratar uma pessoa com homeopatia, você vai indicar o remédio e a pessoa vai apresentar as características necessárias para recuperar a sua saúde, mostrando para nós que o remédio indicado, diluído e dinamizado, ele, de acordo com a similitude dos sintomas que ele apresenta, com aqueles que os adoecimentos apresentam, vai trazer para a pessoa as melhores condições de saúde. A saúde é inerente aos seres humanos que estão trabalhando para se melhorar intimamente, e com isso há um conjunto de aperfeiçoamentos que todos nós conseguimos chegar a um denominador comum, conseguimos chegar a um ponto básico para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento.
É por isso que, ao tomarmos a homeopatia, nós melhoramos um conjunto de fatores que nos leva a estar realmente melhores, a estarmos realmente predispostos a melhorar, não só fisicamente, mas principalmente mentalmente e emocionalmente. Mesmo nas verdadeiras curas, devidas às várias espécies de medicamentos compostos e que são extremamente raras, descobre-se que o meio eficaz era sempre de natureza homeopática. Então, mesmo quando os médicos antigos faziam uma grande quantidade de mistura e alguns deles conseguiam curar, é porque dentro daquelas misturas, um daqueles remédios era homeopático para aquilo que a pessoa apresentava. Embora não fosse diluído e dinamizado, mesmo assim ele fazia efeito. Portanto, quando a gente vai indicar uma fitoterapia, embora os trabalhos da fitoterapia sejam muito empíricos, precisamos entender que a fitoterapia vai curar segundo os princípios da semelhança. E é devido a esse princípio da semelhança que nós vamos obter os melhores resultados. É com isso que nós vamos obter as melhores respostas para recuperarmos a saúde de cada uma daquelas pessoas. Porém, ainda mais evidente, convincente, é o fato de que os médicos, contrariando a prática rotineira de prescrever meras misturas, curaram, às vezes, rapidamente, com uma substância medicamentosa simples. Então, nota-se então, com assombro, que isso sempre acontecia com um medicamento capaz de produzir, por si mesmo, um sofrimento semelhante ao caso em questão, embora os próprios médicos desconhecessem o que estavam fazendo, empregando um medicamento que era justamente o contrário do que ele deveria empregar segundo a sua terapia. Só por este motivo é que os doentes logo se curavam. Então, mesmo indicando um remédio alopaticamente, como era indicado na época do Hahnemann, eles conseguiam a cura quando o remédio caía dentro do princípio de similitude. Isso nós precisamos de entender hoje, que as doenças estão ganhando várias complexidades, então na hora de tratarmos, se o remédio não tiver muita semelhança, ele acaba provocando mais complicações. Para ele fazer um bom efeito, ele tem que ter similitude com aquelas doenças que a pessoa apresenta. Não adianta tentarmos matar uma bactéria, um vírus ou outro, a microvida agressora. Nós precisamos corrigir o mental, que o corpo psíquico da pessoa automaticamente recompõe a sua energia física, expulsando e atenuando os efeitos daquele agente agressor. No caso da dengue, o Eupatorium perfoliatum, ele vai combater os efeitos do vírus da dengue, exatamente porque ele causa em uma pessoa saudável os mesmos sintomas. Exemplos disso se encontram nas edições precedentes do Organon da Arte de Curar. Então, no Organon, ele vai, aqui a gente está mostrando, ele vai mostrando como que as doenças são curadas, de que forma são curadas, sempre pela lei de similitude e um conjunto de fatores que deve ser observado na hora de fazermos o tratamento. Só a similitude pode facultar a cura. A similaridade provoca uma drenagem. O oposto provoca uma metástase. Esta é a regra deixada por Hahnemann, que prevalece em todas as situações. E sempre será assim, pois é uma lei da natureza da cura, em qualquer ser vivo. Repetindo, só a similitude pode facultar a cura. A similaridade provoca uma drenagem. O oposto provoca uma metástase. Esta é a regra deixada por Hahnemann, que prevalece em todas as situações, e sempre será assim, pois é uma lei da natureza da cura, em qualquer ser vivo, em qualquer circunstância. Procuremos, pois, meus irmãos, minhas irmãs, entendermos esse princípio de tratamento que a homeopatia nos oferece. E esses grandes homens que um dia desceram à Terra, reencarnaram aqui, trabalharam assiduamente para que o bem estabelecesse em nossos corações, para que pudéssemos compreender a homeopatia e trabalharmos mais afinco por ela. O nosso muito obrigado. As bênçãos divinas possam envolvê-los e eles possam nos intuir para que possamos trabalhar e desenvolver os nossos objetivos de sermos úteis à humanidade. Paz e luz, e as bênçãos divinas possam estar sempre nos envolvendo para que a gente consiga estar sempre trabalhando em prol dos benefícios que a homeopatia pode trazer para todos nós.